Os Touros Negros começam a batalha contra Dannacho, o Anjo da Condenação. Enquanto isso, Morgan e Yami travam a sua batalha e Lucius já presumia que mesmo que Asta pudesse voltar, ele se prepararia para evitar a todo o custo a volta daquele que não pode ter o seu futuro lido em suas previsões. Bora para mais um capítulo de Black Clover, capítulo 363, onde nós vimos que sim, a Rainha das Bruxas não vai enfrentar o Dannacho, e sim os Touros Negros, para que a sua balança penda a favor deles, mostrando que o justo de verdade não é o Lucius. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Black Clover. Um capítulo extremamente curto, pelo menos no meu ponto de vista, mas como eu já imaginava, os Touros Negros seriam aqueles que iriam enfrentar o Dannacho, visto que eu expliquei no vídeo passado acerca do que o Julius acabou dizendo para o Dannacho, que em algum dia a sua balança penderia a favor dos Touros Negros e do Asta. É por isso que os Touros Negros são as pessoas que devem enfrentar o Dannacho, derrotá-lo de fato, e aí sim, aquela lavagem cerebral será desfeita dentro da mente do Dannacho, e aí o Dannacho passará a aceitar aqueles a quem ele julgou no passado como injustos. Então, bora para esse capítulo. Muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like, para todo mundo que vai se inscrever, compartilhar e comentar. Como eu disse, foi um capítulo extremamente curto, mas foi um capítulo muito legalzinho de se ler. Eu acho que, bom, o Tabata pode estar muito cansado, até porque a gente vai ter folga para ele na semana que vem. E os capítulos têm passado em segundos. Tem sido uma leitura muito rápida. E bom, nosso capítulo começa com o Lucius falando com o Yuno, que eles estão muito animados com Asta, que eles se apegaram demais a ele, mas mesmo que ele esteja vivo, ele já se precaveu, ou seja, ele já teve uma contramedida contra o Asta caso ele pudesse voltar, o que é meio estranho, porque parece que ele não previu isso de fato, e essa dubiedade entre se ele está vivo ou se ele está morto, sendo que era para ter a certeza de sua morte, mostra e confirma mais uma vez que o futuro de Asta não pode ser lido, pois ele não tem magia e o seu poder é a antimagia, visto que o fluxo daquele mundo e a coisa mais importante é a magia, o Asta sempre vai ser o counter de todos eles. Ele sempre vai ser a sua contramedida. E é então que voltamos ali para o reino das bruxas, e é então que surge ali umas montanhas, uma montanha não, né? Um bagulho de terra das bruxas, querendo soltar um poderzinho da boca em cima do Dannacho, só que tudo isso é impedido pela magia de balança ali que ele tem, onde ele faz a dominação de equilíbrio e todo aquele poder simplesmente some, e como eu disse para vocês, é óbvio, né? Todo mundo que tá lendo sabe, quando se torna em paladino, a sua força aumenta absurdamente. Simplesmente o cara vira overpower. Se ele não conseguiu lidar com aquele Madin lá no passado, agora o Madin seria fichinha para os poderes que ele tem agora. Isso que ainda tá faltando o Adramelech, que precisa aparecer, e alguns outros paladinos que podem acabar surgindo. Bom, o Dannacho acaba funcionando como se fosse um juiz, onde o que ele fala é a lei e tudo que está em sua ideologia ou mente é a lei, então os justos sempre prevalecerão. No caso, ele acaba detonando todas as bruxas ali, destrói casa, destrói árvore, descobre onde o pessoal está fazendo aquele ritual para que o Asta retorne para Clover, e é então que os seus anjinhos do amor simplesmente vão soltar ali um poderzinho para destruir completamente a casa das bruxas e tudo, e matar todo mundo. Aí nós trocamos de cena, vamos para a cena do Morgan junto com o Yami, onde ele tá falando assim: olha Yami, o Lúcio já previu tudo, você vai renascer, a gente vai poder lutar junto de novo, igual quando a gente estava nos Cervos Cinzentos, vamos ficar todo mundo de boa, o Lucius é um cara extremamente legal, ele tá fazendo tudo pela paz mundial. E aí o Yami fala: o Lucius nunca foi o nosso capitão, quem foi de verdade foi o Julius, e você está se esquecendo disso. E olha só, meu querido, a nossa dupla já foi desfeita há muito tempo. Hoje ele tem uma dupla com o Nart, que é irmão do Morgan. E além disso, ele já tem o seu próprio esquadrão. E quem foi que o incentivou a se tornar um capitão foi o próprio Morgan, dizendo que ele tinha bons olhos para as pessoas. Então ele daria um capitão muito bom. E embora o Yami nunca tivesse visto isso acerca de si mesmo,
hoje ele compreende as palavras do Morgan. Bem legal de ver, porque o amadurecimento do Yami como uma pessoa totalmente bruta e tudo, que consegue lidar ali como um capitão, embora ele seja um capitão muito doido, fez com que ele conseguisse um dos melhores esquadrões. E não os melhores porque eles são os mais poderosos, mas sim os melhores por serem todos como uma família. O Yami acaba lidando com todos como se fosse uma família. Ele acaba se apegando àqueles, assim como ele, que foram desprezados por ou não terem magia, ou não terem grandes poderes, ou por serem simplesmente bizarros, ou por serem rejeitados. Então ele acolhe as pessoas que nunca antes haviam sido acolhidas, mesmo aquelas que estavam dentro da nobreza, que foram rejeitadas, mesmo aquelas que eram plebeias. Então ele junta todas as pessoas rejeitadas nos seus mais diversos âmbitos e consegue lidar com todas elas de forma a trazer todos para perto de si e lidar com eles como se fosse uma família. É por isso que é muito legal essa frase do Yami para o Morgan, porque ali nós vemos o amadurecimento que ele teve da época que ele estava com o Morgan e quanto ele cresceu assim que ele se torna capitão e até mesmo chama para vice-capitão o Nart, que é um personagem extremamente importante em sua vida. E bom, a partir disso, a gente troca mais uma vez de cena com uma magia ali de runas. A gente vê um círculo mágico se formando, alguns espelhos que vêm do Gauch, e o círculo mágico deve vir do Zora, e é então que simplesmente aquela magia que estava sendo direcionada diretamente para a casinha ali das bruxas, onde estavam fazendo aquele ritual, volta diretamente para o Dannacho. Os caras soltam de volta a magia para cima deles e falam assim: aqui você não mexe não, papai. Os touros negros simplesmente vão arrebentar a sua cara. E aí o Dannacho olha para eles e diz: de novo vocês estão aqui me atrapalhando, seus malditos, sempre protegendo o demônio. Lembrando diretamente do julgamento lá atrás que teve do Asta, da Nero, da Mary, irmã do Gauch, onde eles foram acusados injustamente apenas por serem diferentes de todos os outros, acusados por aquela nobreza totalmente suja e imunda. E talvez a partir disso nós criemos ali um mundo novo dentro de Clover, junto com a mudança de mentalidade do próprio Dannacho Kira. E essa luta vai servir não só para os touros negros fazerem com que a balança do Dannacho vire a favor deles, mostrando que os justos de verdade são os touros negros, o Asta, embora eles estejam usando poderes que são proibidos, ou então poderes que a sociedade não aceita por serem errados, assim como também dará uma nova visão para os nobres. Então os nobres estão vendo que eles nada mais são do que pessoas comuns, assim como as outras. Nisso o povo inteiro vai se unificar a partir dos plebeus. Plebeus esses que são Yuno e Asta, que fizeram com que tudo isso acontecesse. O Yuno, mesmo sendo de uma família real, ele viveu como plebeu a sua vida inteira, então ele sempre será considerado como um plebeu de fato. E esses dois personagens fazem com que a história inteira mude em Black Clover, fazendo com que aquele reino, onde tinham ali grandes diferenças entre os nobres e as outras pessoas dos outros reinos, que eram totalmente largados por todos, retomasse a estaca zero, onde todos iriam se encontrar como um igual, onde todos, mesmo com as suas individualidades e diferenças entre poder maior ou menor, não tratariam os outros de forma diferente por preconceito como era antes. Então, por isso que essa luta do Dannacho com os touros negros é importante, não só como luta, mas também como uma ideia, a partir do que os nobres vão mudar a sua mentalidade, e o Dannacho vai ser um dos caras que vai ajudar para que isso aconteça. E bom, é aqui que nós terminamos o nosso capítulo, e eu gostaria de saber o que vocês acharam acerca disso. Comenta aí embaixo, beleza? Agradeço a todos que estão sempre comentando aí. Um agradecimento especial sempre ao Morse, que sempre agrega uma coisa ou outra que eu esqueço de falar e tudo mais, até porque ele conhece bem mais a obra de Black Clover do que eu. E vocês também, né? Não só o Morse, como também os outros que vão comentar aí embaixo. Principalmente porque me deu um toque que a magia também do Dannacho faz com que algumas pessoas se ajoelhem aos seus pés, como se ele desse ordens para essas pessoas. Eu imagino que seja basicamente como funciona um tribunal
de justiça, onde ele é o juiz e quando ele bate o martelo, as pessoas ou se ajoelham e tudo, principalmente porque elas estão em meio ao julgamento e à balança do Damnatio. Isso faz com que eles sejam forçados a seguir as suas ordens, vamos colocar assim. Eu acredito que ainda tem uns poréns assim nessa magia, porque ela é baseada na justiça e uma hora em outra vai se mostrar a favor dos touros negros e aí a balança vai ir contra o próprio mago. E aí sim, os touros negros acabam vencendo, porque eles são as pessoas justas que estão enfrentando pelo que é justo naquele mundo, e não as que querem a paz através de uma lavagem cerebral. Bom, gostaria de saber o comentário de vocês. O Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo. Fui e valeu!